Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre emagrecimento, um assunto que está sempre na moda, mais especificamente na qualidade da alimentação. E para nos orientar sobre este assunto, nós vamos conversar com a nutricionista, professora, mestre em alimentação e saúde, Etel Santos. Boa tarde, Etel, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Então, Etel, você chama de Etel, professora, mestre? Pode chamar de Etel. Nós sabemos que hoje em dia as pessoas buscam muita qualidade, né, de vida no sentido de prolongar a vida também, claro, né? E o bem-estar, né? De estar bem, sempre magrinho, né? Isso, as pessoas buscam muito isso. E às vezes acabam atropelando as coisas, né? Como diria um velho ditado, passando na frente dos burros, né? Às vezes fazem dieta até sem nenhuma orientação. A academia também, às vezes, não tem uma certa orientação. Elas querem emagrecer. O que você poderia nos falar sobre isso? Bom, então, assim, realmente a obesidade tem aumentado muito no Brasil e no mundo, né? E acaba sendo um problema de saúde pública. E as pessoas têm tentado estratégias sem orientação de médico e nutricionista. Às vezes as pessoas entram na academia e acham que só fazendo academia sozinha vão emagrecer, e aí aquela velha história, né? Um fala que usa um remedinho para reduzir a gordura, vai usar esse termogênico aqui, vai ajudar no emagrecimento. E as pessoas acabam não procurando o profissional para adequar a alimentação e ajustar com o próprio exercício que ela está fazendo para realmente ela conseguir um resultado mais saudável, de maior qualidade. Então as pessoas querem resultado muito rápido, só que o peso a gente vai ganhando ao longo dos anos, né? A gente não ganha do dia para a noite, mas as pessoas querem resultado muito rápido, então acabam utilizando essas estratégias que acabam prometendo o efeito muito rápido, só que elas acabam não entendendo que fazer academia sem melhorar a alimentação, elas não vão conseguir esse efeito com resultado positivo para o emagrecimento e saúde. Claro que a academia é importante, fazer atividade física junto com a alimentação. Tem um outro caminho, que são as cirurgias, né? Sim. Então a gente tem, no Brasil tem aumentado muito a cirurgia bariátrica, porque pessoas que nunca tentaram nada, nunca tentaram academia, nunca tentaram dieta, porque tem preguiça de fazer exercício, porque não gostam, porque não conseguem, né? Porque sofrem de compulsão alimentar, ou até mesmo uma ansiedade, depressão, aí não conseguem fazer uma alimentação e não buscam orientação. E aí vão ganhando peso até que chega ao ponto disso acabar trazendo prejuízo para a saúde também. E aí essas pessoas são candidatas à cirurgia bariátrica. Só que a gente tem que entender que no pós-cirurgia a gente precisa do acompanhamento, porque tem a cirurgia, ela não é o tratamento, né, definitivo, é um primeiro passo. Então, normalmente tem pessoas que optam pela cirurgia porque nunca tentaram nenhuma outra estratégia. E tem aquelas pessoas que, só funciona comigo o emagrecimento se eu tomar algum remédio para emagrecer. Isso aí que também é um assunto muito importante, até um pouco polêmico, né? Que seriam as pílulas do emagrecimento, né? Que seria uma porção mágica, que as pessoas acham que vai tomar aquilo ali e às vezes, até, como você falou no início, na academia, toma isso aqui, faz isso aqui, vai... Às vezes podem ser por orientação de pessoas que nem do ramo são, que pode se tornar perigoso, né? Exatamente. Então, a gente tem hoje no mercado diversos medicamentos, né? Alguns são moderadores de apetite para tirar a fome mesmo. Outros são para você diminuir a absorção da gordura, né? Então, são pessoas que não conseguem deixar de comer grandes quantidades de gordura, então tomam um medicamento para eliminar esse excesso de gordura que está na alimentação, e isso traz um prejuízo. Outros são moderadores de apetite, então atuam diretamente no nosso sistema nervoso, nos neurotransmissores, então isso pode trazer um prejuízo mais à frente, inclusive acaba alterando mesmo a frequência cardíaca, então podem trazer até alguns sintomas e sinais que as pessoas não se dão conta, mas aquilo já é um sinal de que alguma coisa pode estar acontecendo. E, assim, a consequência é muito rápida, então pode ter pessoas que podem ter parada cardíaca, né, e vir ao óbito. Podem ter pessoas que vão, por conta do uso de um medicamento que elimina o excesso de gordura que a pessoa está comendo na dieta, eliminam vitaminas ali importantes, como a vitamina D, por exemplo, né, que é importante para os ossos e para várias funções do organismo. E tem outras pílulas, né, que misturam aí chás, né, que são termogênicos, outras formulações fitoterápicas que, além de eliminar o excesso de gordura,
também acabam funcionando como moderador de apetite, e lá na frente isso pode trazer depressão, né? Ansiedade, problemas na tireoide, problemas no coração, no fígado. E assim, resultado rápido vai ter? Com certeza, mas a que custo, As né? consequências são... Agora, a senhora aqui no seu consultório, as pessoas que lhe procuram aqui, na maioria das vezes, o que elas querem? Emagrecimento e rápido. Sim, mas aí você vai estudar a pessoa, provavelmente, e saber o que ela pode comer mais e o que ela pode comer menos. E as pessoas pedem essas pílulas, por exemplo? Você já chegou a indicar? Ou foi necessário indicar em alguns casos? Eu, como nutricionista, não posso prescrever nenhum desses medicamentos, mas eu trabalho com fitoterápico e em alguns casos, a gente precisa usar, claro, em doses controladas, avaliar o paciente inicialmente. Então, um paciente, por exemplo, que é hipertenso, que tem alguma disfunção neurológica ou que tem alguma doença, né, alguma doença cardiovascular, alguma doença renal, não são pacientes candidatos ao uso dos fitoterápicos, tá? Então, eu prescrevo a formulação, que ela vai ser manipulada, mas isso de acordo com a condição de cada paciente. E alguns pacientes não, só indico, olha, passe pelo seu médico, vê se seu médico orienta você a fazer uma atividade física, qual atividade que você pode fazer, prescreva a dieta, faça o acompanhamento mais de perto, em alguns casos até mesmo um cardápio, e o caso que a gente pode estar prescrevendo fitoterápico, às vezes sim, ou alguns casos, mediante aos exames de sangue, né, que eu avalio primeiro toda essa parte metabólica do paciente, a gente vai avaliar que às vezes o paciente tem uma deficiência ou uma insuficiência de alguma vitamina, algum mineral, e que é isso que está trazendo prejuízo e dificuldade dele emagrecer. Então a gente ajusta também fazendo a prescrição de alguma fórmula, às vezes é um probiótico, às vezes é um pouco mais de fibra, às vezes são hábitos, só mudança de hábitos já ajuda bastante, ele já tem resultado. Então a gente vai evoluindo aos poucos. Então tem estratégias, né, dietas que a gente costuma utilizar para cada caso, que não vai ter prejuízo para a saúde dele. Mas, por exemplo, criança, idoso que precisa emagrecer, é só dieta e exercício. Sim. Então, a gente pode concluir com essa nossa conversa aqui que as pílulas podem ser, se não orientadas, muito prejudiciais à saúde da pessoa, que acaba tomando porque viu ali num noticiário, uma propaganda, né? Ela, vou tomar isso aqui, eu vi que emagrece, em uma semana eu tô esbelta, vamos dizer assim, né? Isso pode trazer consequências gravíssimas para a saúde e poderiam levar até a óbito, né? Exatamente. A curto e a médio prazo, né, essas consequências, né? Então, alteração do sono. Porque, assim, quando a gente trabalha com uma dieta e exercício, você está trabalhando também com reeducação, mudança de estilo de vida, levando essa pessoa para um estilo de vida saudável. E é isso que as pessoas precisam, até para poder manter o peso. O que acontece com o uso dessas pílulas, né, dessas pílulas milagrosas? Vai perder gordura, excesso de gordura? Vai, mas a custo de perda de nutrientes importantes, a custa, né, de perda de humor, do sono, irritabilidade, outras consequências. Já vi paciente aqui com perda de cabelo, a unha fica frágil, porque perde outros nutrientes. Então, mas esses pacientes que você está falando foi paciente que já veio de fora usando esse tipo de procedimento. Exatamente. Aí chegou aqui, aí agora eu vou fazer o certo. Isso. Te procurou, isso. E aí você consegue dar uma orientação que a pessoa tente, pelo menos, a restabelecer o que ela tinha, né? Exatamente. Perguntam, tiram dúvida, o que você acha? Estou tomando, eu já usei, ou um colega que prescreveu, ou até mesmo um médico prescreveu. Então eu coloco minha opinião, né, avalio cada caso e mostro que não há necessidade. Se a gente colocar numa balança o efeito e o risco e o prejuízo que essas pílulas de emagrecimento trazem, comparado ao que as outras estratégias saudáveis, que é algo que você pode manter para a sua vida, é muito melhor você usar essas outras estratégias do que correr esse risco com o uso dessas pílulas por conta da sua saúde. Então, a gente vê que as pessoas vão tomando em doses descontroladas, sem orientação, né? Então, assim, existem outras formas da gente olhar para esse paciente e trabalhar a compulsão alimentar dele, a ansiedade dele, que leva ele a comer um pouco mais. Então, a gente tem, através da alimentação de chás, por exemplo, uma forma da gente melhorar isso. Claro que tem que ter o suporte do médico, do psicólogo, muitas vezes, o exercício,
né? Então, às vezes é um hábito, eu acabo consumindo muito álcool, né? E isso acaba atrapalhando o emagrecimento. Então, toda essa mudança de hábito é importante. Não adianta tomar esse medicamento e não mudar os hábitos. Vai perder peso, não tem como manter o uso dessas pílulas durante muito tempo. Então, se não tiver também associado, né? Alguns casos há necessidade de tomar algum medicamento que é mais ansiolítico, é para controlar a ansiedade, depressão, que também são usados em algumas estratégias alimentares, mas não é o mais recomendado, mas se o médico prescreveu, mas é importante entender que não é só o medicamento que vai fazer efeito. E a dose tem que ser muito bem controlada pelo médico, a quantidade pequena, e associada à dieta e ao exercício. Isso que você está falando, eu vou perguntar uma coisa de curiosidade, tá? De curioso. Por exemplo, já deve ter acontecido, acredito, isso eu acho, né? Não deve ter sido nenhuma nem duas pessoas, clientes seus aqui, ou de que você tenha conhecimento. A pessoa vem para emagrecer, ela te procura para fazer uma dieta. Só que você não está com ela o dia inteiro. Você não sabe se ela fez a dieta corretamente. E aí ela chega depois, poxa, doutor, eu estou aqui 1 mês, 2 meses, não fiz nada. Em tratamento não aconteceu nada. Só que ela não fez de acordo com como deveria ter sido feito, né, a dieta. E aí, poxa, não tem como indicar uma pílula, não? Um medicamento, alguma coisa? Isso acontece? Muito. Acontece muito, né? Do paciente não assumir que, na verdade, ele não está seguindo uma rotina e não está fazendo o exercício de forma regular, que ele já está liberado para fazer, não está seguindo essa rotina alimentar. Ele fala, eu consigo fazer parte, mas não consigo fazer tudo. Então, o que a gente faz é conversar com o paciente e orientar. O resultado... O paciente confessa? Você alguns assim, mas você está fazendo direito? Não, eu só comi só um chocolatezinho. Não, no final de semana foi só uma feijoada. Uma coisa leve. Quando a gente aperta um pouco, a gente aí começa a soltar, né? Vai aparecendo. Mas a maioria acaba se entregando, dizendo que tem dificuldade em fazer aquilo todos os dias, se policiar, acaba saindo. E aí o que a gente tem que trazer para esse paciente, na verdade? Uma flexibilidade na dieta dele, né? Então, assim, então se você fizer isso, como que você vai trabalhar estrategicamente o restante do teu plano alimentar, para no final a gente não ter tanto prejuízo. Agora, o que você tem que tomar, né, consciência é que o resultado que a gente planejou, ele vai demorar mais, né? Então é aquela história, o pessoal fala assim, chega aqui e fala, não, eu já me inscrevi na academia, mas já tem 2 meses que eu me inscrevi e nunca apareci lá. Então eu fui lá só para dar bom dia, boa tarde. Exatamente. Então não vai ter o resultado. Então ele é conscientizado disso. Esse resultado só vai vir 100% quando ele conseguir fazer tudo. Mas tudo bem, vamos fazendo aos poucos. O mais importante também não é só a redução do peso em si da medida. Eu costumo dizer que isso é consequência. Isso vai existir quanto mais ele aderir ao tratamento, melhor. Então ele vai sentindo melhor o sono, o bem-estar, mulheres que começam a falar, os meus sintomas de TPM começam a reduzir, a melhorar, estou mais disposto, e aí começa a ficar mais disposto até para poder fazer exercício, né? Então, quer dizer, ele tem que saber que é um conjunto de coisas, que não é só o peso, ele precisa se sentir bem. O que o uso dessas pílulas acabam não trazendo, né? Acaba trazendo sintomas que às vezes nem existiam e que acaba prejudicando a própria rotina do paciente, porque ele fica irritado, entendeu? Então a gente tem hoje formas de trabalhar uma dieta que ela não precisa ser tão restrita, mas a qualidade, como você estava introduzindo, né, a nossa conversa, a qualidade da alimentação. Então, não necessariamente é só reduzir, mas a qualidade da alimentação. É o que você come, né? Exatamente. Igual o paciente vai fazer, né, o uso da pílula, uma cirurgia bariátrica, ele precisa se alimentar saudavelmente. Não fez aquilo para comer as porcarias e comer tudo que ele queria, ou quantidade. Não, mas eu estou comendo menos. Mas não está em uma alimentação saudável, então não vai funcionar. Porque o organismo, quando a gente tem um excesso de gordura no corpo, mais do que a gente deveria ter, acaba gerando uma inflamação no corpo. Então, isso gera uma produção de várias substâncias no nosso organismo que prejudicam o nosso raciocínio, o nosso sono, a função do nosso intestino, o trabalho muscular. Então, vai atrapalhando tudo, né? Então, eu preciso também desinflamar esse corpo. Não adianta dar uma pílula para diminuir a absorção da gordura e o cara continua comendo muita gordura. Não adianta dar algo só para diminuir o apetite, mas o que ele vai comer, ele continua comendo errado, né? Não aprendeu a comer,
ou eu não trabalhei essa higienização, nessa limpeza do corpo dele, essa limpeza metabólica que a gente fala. Então, precisa da dieta, precisa de incluir nutrientes e, às vezes, até suplementos, né, nutricionais para poder trabalhar melhor. O que a pílula não vai trazer e nem a cirurgia vai trazer, entendeu? Entendi. Bom, doutora, doutora, mestre em alimentação e saúde, né, professora na Universidade Estácio de Sá. Bom, eu espero que você tenha gostado do bate-papo, que isso possa também ter te ajudado. Inclusive, pode nos seguir aí, né, no nosso canal, parar no sininho, ativa o sininho. Se quiser fazer uma pergunta, né, colocar lá na descrição, pode colocar. A gente agradece. E eu gostaria também que a senhora falasse, né, sobre o seu atendimento, sobre o seu consultório, telefone, se tiver redes sociais, fica à vontade para falar aí no nosso canal. Tá bom. Bom, vocês podem me acompanhar no Instagram, Etel Santos Nutricionista. Tem a página lá também da NutriQualis, né, saúde, né, Espaço Saúde e Bem-Estar, que é NutriQualis Saúde. Vocês podem também entrar no Facebook, Etel Souza Nutricionista, e eu acabo respondendo também, tirando dúvidas pelo WhatsApp, né, 21 982 68 27 16. E para falar dos meus grupos de emagrecimento, eu também acabo divulgando lá na minha página do Instagram.